Olá, meus queridos, tudo bem? Para quem está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Sou Gislene Teixeira, sexóloga especialista em relacionamentos, e é um prazer imenso receber vocês aqui no canal da Diva e Sexy. Para vocês que já, são da casa, sejam muito bem-vindos sempre, de novo, de novo e de novo. Bom, aproveitando, se você não está inscrito ainda aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, depois você clica no sininho, depois você clica em todas. Já aproveita, já curte, já compartilha, já comenta, já passa para os amigos, porque assim fica tudo mais fácil para todo mundo. Bom, o tema de hoje, eu não iria, não tinha pensado em me posicionar, apesar de estar acompanhando, mas vocês sabem que eu sou especialista em relacionamentos e também relacionamento extra-par. E diante de um determinado caso que aconteceu agora, recente aí na mídia, eu não quero levantar o caso, não quero falar do caso, porque, enfim, não é meu propósito, não estava lá, não sei de nada, não tenho que julgar nem absolutamente nada. Mas eu vou comentar casos análogos, até pegando esse gancho. Vocês sabem que eu sou especialista em relacionamentos e relacionamento extra-par. E tem algumas questões, e hoje foi levantada uma questão que assim que inundou as redes sociais, que foi a frase. Eu recebi essa frase, sem brincadeira, umas mais de 20 vezes por pessoas diferentes e vi, acho que uma centena de vezes nas redes sociais, e a frase é: homem casado não anda com homem solteiro. E aí várias pessoas me cobrando um posicionamento. Gi, o que você acha disso? Você não vai falar nada, você não vai falar nada. E eu fui resistindo e decidi falar. Bom, cada caso é um caso e eu vou falar de forma bem ampla. Primeiro, eu não concordo com isso. Homem casado não anda com homem solteiro. Aliás, eu estava falando ontem com uma pessoa, falando de muitas coisas, fora desse contexto, mas muitas coisas, falando dos preconceitos, dos tabus, destas coisas todas que a gente vê aí o tempo todo, todos os dias na sociedade. Muito preconceito, muito tabu, muita discriminação, muito é homofobia, gordofobia, todas as fobias, tudo junto e misturado. E aí entra a questão do machismo, do feminismo, e vira assim um grande bololô. E eu falei, eu sempre falo, principalmente em alguns vídeos, em algumas lives, com várias pessoas com quem eu faço lives, entrevistas que eu acabo concedendo, e aqui nos vídeos também. Faz bastante tempo que eu estou na linha de não seguir essa questão de homem ou mulher, Porque de uma forma ou de outra as pessoas acabam querendo nos colocar em caixinhas, nos rotular, etiquetar e colocar numa prateleira. Esta daqui, mulher é com mulher, homem é com homem, e etc, E aí, com isso, separam homens de mulheres, homens, só os homens, só as mulheres. E aí, na verdade, isso aí acaba abrindo brecha para tantas outras questões. Aí a gente vai separando entre a questão de gênero, entre a questão de tudo que você possa imaginar. E faz muito tempo que eu estou nessa de eu não quero saber se é homem, eu não quero saber se é mulher, eu não quero saber se é trans, eu não quero saber se é idoso, eu não quero saber de nada. O meu foco é e sempre foi pessoas,
Por exemplo, uma das minhas formações, que inclusive antecede a minha formação em sexologia, não foi, né? Em capital humano. O capital humano foi uma formação que eu fiz antes de ser sexóloga, antes desse universo, que hoje é o meu principal. Mas capital humano sempre foi, o ser humano sempre foi a minha matéria-prima para tudo, né? Lembrando que eu fui professora, não sou, né? Quem nunca deixa de ser. Só não dou mais aula em colégio, até dou aula particular, mas a vida inteira. Então, ali participando da formação das pessoas, do ser humano, eu tive alunos que eu peguei pequenininho, né? Lá nas primeiras séries, nos primeiros anos da formação escolar, nos bancos escolares, e muitos eu fui até o final lá do ensino médio. Eu pegava ali, né, no ensino fundamental, comer o Fundo 2 e até o médio todo, ou o Fundo 2 todo. Criança era mais restrito, porque as aulas eu dava aula de inglês, então era mais espaçado o contato. Mas muitas vezes eu peguei assim famílias que tinham 3, 4 filhos, então eu pegava os ciclos ali dos irmãos todos, né? Então, a minha matéria-prima sempre foi o ser humano. Então, para mim, Gislene, é muito difícil separar homens, mulheres e todo esse universo. Então, a questão, eu até já fiz um vídeo, eu falei sobre isso, esse negócio eu até me desentendi nas eleições do ano passado, quando uma pessoa, uma candidata, disse assim: eu apoiei uma outra pessoa, né, um candidato homem, e uma pessoa disse assim: nossa, mas como assim? Mulher tem que apoiar mulher. E eu falei: não. Eu apoio o projeto. Eu não apoio o candidato. Eu apoio o projeto que diz algo para mim. Então, esse negócio de você tem que... Primeiro que assim, tudo na vida, na programação neurolinguística até diz que você tem que intervenção perdida. Gente, a gente não tem que nada. A gente não tem que nada em momento nenhum. Nós somos livres, nós temos escolhas. E as nossas escolhas são nossas. As nossas escolhas são resultados das nossas construções, das nossas formações, das nossas crenças e por aí afora. A questão é assim: com essa frase, homem casado não anda com homem solteiro, eu até fiz eu não ia fazer o vídeo, vi numa rede social o dia inteiro vendo isso, mas teve um que eu respondi e eu disse exatamente o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir fácil aqui. A postagem dizia assim: homem casado não pode ter amizade com homem solteiro. Você concorda ou discorda disso? E aí eu discordei. Eu disse: não tem nada a ver. E realmente é o meu posicionamento. Não tem nada a ver. As pessoas precisam de maturidade para saber o que cabe ou não, né? O que cabe ou não fazer ou deixar de fazer. Apenas pessoas influenciáveis se deixam influenciar. Entre aspas, Maria vai com as outras. Casado pode sim ter amizade com solteiro, desde que saiba qual é o seu limite, qual o comportamento que separa um casado de um solteiro. E serve para homens, serve para mulheres, serve para todas as pessoas. Serve para héteros, homos, trans, pessoas.
é humano? O meu posicionamento, né, é esse que eu acabei de ler aqui. Então, eu penso que sim, casado pode ter amizade com solteiro, casado com casado, solteiro com solteiro, casada com casada, casada com solteira. Eu sinto na pele, e eu falei muito sobre isso, eu estava conversando ontem com uma pessoa, conversei muito com uma pessoa ontem, existe um preconceito muito grande, por exemplo, em relação à sexóloga. Eu já senti muito na pele esse negócio de maridos e namorados de amigas minhas não querer que eles não quererem que as esposas ou namoradas deles, né, as minhas amigas, tivessem amizade comigo, ou andassem comigo, ou se misturassem comigo, como se eu fosse não, na mentalidade destes homens, eu sou má influência, né? Porque uma sexóloga, o que é que vai ensinar para a esposa deles, para a namorada deles? Uma especialista em relacionamentos e relacionamento extraconjugal, o que é que ia passar para estas mulheres, né? Então, eu já senti isso na pele, muito de homens dizerem, e as esposas e namoradas deles são minhas amigas, então elas chegavam e contavam, olha, Gi, eu tô distante, eu tô afastada, a gente se fala muito, mas a gente se vê pouco, isso até antes da pandemia, quando todo mundo se via. Vou te falar o que está acontecendo, não é com você, mas eu vou te ver escondido, ou vou te ver menos, ou vou te encontrar menos, ou o nosso contato passa a ser distante, mas não é com você, mas é porque para eu não ter problema no meu casamento, porque o meu marido não quer que eu tenha relacionamento, né, com amizade com você, porque você é sexóloga. Ou uma vez uma me disse assim, ele te viu na televisão falando de sexo e ele não quer a minha imagem associada à sua com uma pessoa que está na televisão falando de sexo. Então, é a mesma coisa. Aí, assim, homem casado, e claro que todo mundo sabe de onde veio essa frase, né? E quem foi que disse a frase, qual foi a circunstância, a situação. Para mim não interessa o fato em si. Eu estou me apegando à frase porque ela é ampla e não é de agora, né? Então, homem casado não anda com. Não, homem casado não anda com homem solteiro. É a mesma coisa de dizer assim, então, como eu comentei ali, um homem solteiro ele vai levar o casado para o mau caminho só se o casado for influenciável. Só se o casado não souber exatamente qual é o seu papel, a sua função de homem casado. E ele quiser exatamente entrar no oba-oba de um solteiro. Sair, pegar todas, fazer o que bem entende, chegar de manhã, não chegar, não voltar para casa. Um solteiro pode plenamente fazer isso. Um casado, não. Agora, a responsabilidade, se um casado fizer isso, for no embalo dos amigos solteiros e passar a noite fora, bebendo, rodeado de mulheres e afim, e por aí afora, a responsabilidade é do solteiro? Responsabilidade não. A palavra que as pessoas usam é culpa. A culpa é do solteiro? O solteiro é solteiro, gente. Ele vai para onde ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele anda com quem ele quiser, né? Ele transa com quem ele quiser, tudo junto, misturado, ele faz o que ele quiser da vida dele. Agora, se um casado está junto e ele vai fazer, não foi porque o amigo solteiro quis, foi porque o casado quis fazer. Agora vai dizer, porque a responsabilidade dos amigos é a mesma coisa. Quando pegam, por exemplo, e eu tô levantando essa questão porque, como eu disse, fui mega cobrada hoje se eu não iria falar nada sobre essa situação, né?
principalmente porque eu sou especialista em relacionamento extraconjugal. E aí aquela situação, a gente pega zilhões de casos que o homem tem uma amante, e aí a esposa descobre, né? Ela vai e ela acaba com a amante. A gente vê isso o tempo todo, tá aí o tempo todo, nesses jornais, nesses programas de televisão e em todos os lugares, na internet, em todos os lugares, a gente sempre vê casos assim. O cara é casado, tem uma amante, a mulher descobre, ela vai lá, ela acaba com a amante. Ela bate na amante, ela põe fogo no carro da amante, ela põe fogo na casa da amante, ela arranca os cabelos, ela sai rolando pela rua, né, com a amante e volta de braços dados com o marido. Mas peraí, quem é que era casado ou que é casado? Eu bato na que tá fora e o que tá dentro de casa, que é quem me deve respeito, eu passo a mão na cabeça? Como assim? Então, é o mesmo paralelo. Os amigos são responsáveis pelo que o outro foi no embalo? A amante, que muitas vezes nem sabe que o cara é casado, não sabe do que se passa, né? Porque o cara, muitas vezes ele fala, eu sou casado, e a mulher, a outra, opta por, ok, tudo bem, não tem problema nenhum, eu também não tô querendo casar com ninguém, eu vou me divertir apenas, e ok. E ela assume que ela vai sair com o cara e ok. Tem a outra que ela entra de gaiato no navio, né? Ela não sabe se o cara é casado ou não. O cara fala, eu sou solteiro, eu acabei de me separar. Tem aquela historinha ainda que muitas vezes é verdade, muitas vezes não é, né? Até as pessoas brincam, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Eu estou separado, eu só moro na mesma casa por uma questão financeira, não consegui sair ainda, mas eu estou separado, eu não tenho mais nada com ela. A gente só mora na mesma casa, quartos separados. Ó, separação de corpos, não tenho absolutamente nada com ela. Tem casos que é verdade, tem casos que não é. Enfim, né? Quem somos nós para julgar o caso de cada um? Agora, o cara tem uma amante, o cara é casado, tem uma amante. A culpa é da amante? E o seu presente de Deus não tem nada a ver com isso? Né? O cara é casado, vai por aí. A culpa é dos amigos? Peraí, essa pessoinha aqui, que era o casado, né? Seja no caso da amante, dos amigos, do que for, da bebedeira, das drogas, do que for. Essa pessoa aqui, ela tem algum comprometimento que ela não possa, ela não decide as coisas por si? Ela é incapaz? Né? E aí, todo mundo tem responsabilidade? Os amigos, a amante, todo mundo tem responsabilidade. Esse ser de Deus aqui, não. O presente de Deus, o alecrim dourado, nunca tem. Essa turma aqui do lado de cá, né, a gentalha, é que são sempre sempre o grupo responsável. A gente precisa começar a pensar nisso. Agora, quando a gente separa, voltando lá para o outro olhar, né, o outro olhar da história, casado não anda com um solteiro, ou o inverso, solteiro não anda com casados. A minha mãe tinha um discurso assim, que eu não sei, ela não deveria ter. Sabe por que ela não deveria ter? Porque ela foi vítima de um outro discurso que agora falando, que eu falo, não fazia muito sentido. A minha mãe, ela foi divorciada. Aliás, ela foi desquitada, não existia divórcio ainda. Eu era muito pequena. E aí minha mãe foi desquitada. Era um estigma absurdo. Pagava assim, pela situação, a mãe, na verdade era a família inteira. Eu era muito pequena
Eu sofri essa situação, eu já contei em vídeo aqui, só que eu não entendi o que acontecia. Eu era muito criança, mas eu já contei pra vocês aqui em algum vídeo aí, não faz muito tempo, que eu tinha uma amiga e que brincava direto com essa amiga, e aí um dia a mãe da amiga, né? Quem é sua mãe? Cadê sua mãe? Nunca vejo sua mãe e tal. Não, aliás, eu sempre vejo a sua mãe, eu nunca vejo seu pai, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, eu acabei contando que minha mãe era separada, tal. Como não tinha divórcio naquela época, a mulher logo entendeu que era desquitada. E ela não deixou mais a filha dela brincar comigo, porque afinal de contas eu era filha de uma desquitada. Era como se você tivesse, sabe, uma doença extremamente contagiosa. E quando eu era menina, minha mãe falava assim. Tinha uma vizinha que ela era casada, mas ela era muito nova. E, aliás, ela era casada e depois ela acabou se separando. E essa moça era amiga da minha irmã. Minha irmã é 8 anos mais velha que eu. Então eu via esse discurso. Então o discurso era assim: não quero que você. Falava pra minha irmã, né? Não quero que você ande com fulana porque ela é separada, ela é casada. Primeiro ela era casada na época e logo depois ela separou. E aí a moça era mal falada, né? Só que olha aqui, né, que incoerência. Porque a minha mãe também era muito mal falada porque era desquitada. E também tem o outro lado da história, né? Que talvez ela até falasse isso justamente para proteger, justamente porque ela sabia como é que ela sentia na pele. Então ela não queria que a minha irmã passasse e depois, consequentemente, eu, né? Pelo mesmo julgamento. Então tem dois lados da história. Ela passava, ela não queria que fosse associado, né? Minha irmã com a vizinha lá, com a amiga, para não sentir na pele do mesmo jeito, mas tudo bem, naquela época era outra época. Mas ela poderia olhar pelo outro lado. Poxa, eu sei como é que é, então vamos mudar essa história. Não tinha esse viés de vamos mudar a história, o curso da história. Então ela acabava entrando na mesma boiada que, na verdade, ela também tinha esse estigma, era estigmatizada. Então, quando a gente coloca essa questão que hoje inundou as redes sociais, homem casado não anda com homem solteiro, é como a gente literalmente voltar ao passado, né? É retroceder. Então, daqui a pouco, até dei uma olhada aqui nas redes sociais agora há pouco, e tem muito disso. Homem solteiro não namora mãe solteira. Eu dei uma olhada no Google, que eu estava procurando uma outra coisa, e eu vi isso, né? Tem muito disso. Não namorar mãe solteira. Tem até aquele movimento do MGTOW, que são homens que não se associam, não criam vínculos, não namoram, não têm relacionamentos com alguns tipos de mulheres. E mãe solteira é uma delas. A gente vai voltar para essa questão, como eu acabei de falar. Então não saia, não namore, não se relacione com mulher separada. Ou não saia, não se relacione com mulher mais velha. Ou uma mulher nova sair com um homem bem mais velho. É golpe. Então, o mesmo, criar estigmas. Então, está na hora de colocarmos cada coisa no seu lugar. E cada coisa no seu lugar significa não separar grupos de pessoas. Como eu falei, a minha matéria-prima sempre foi o ser humano, gente. E a gente não separa a gente em categorias, sabe? Eu tô olhando agora aqui os nichos, né? Então aqui é de casado, aqui é de solteiro, aqui é de divorciada, aqui é de mãe solteira. Mãe solteira é mãe. Não é estado civil, né? Começa por aí. Solteiro, casado, divorciado, homo, trans, vamos parar com isso, gente. 2021, com tanta informação que a gente tem, com tanta tecnologia, tá na hora de abrir a mente
né? E pensar diferente e sair dessa mentalidade pequena. E principalmente assumir as próprias responsabilidades. A gente tem que assumir quando diz assim, por exemplo, o meu marido me traiu. Tá, o meu marido me traiu, foi ele quem me traiu. E aí a gente pode abrindo o leque, meu marido me traiu, ele me traiu. A minha situação é minha com ele, sabe? Aqui é um papo reto aqui, né? É aqui, ó, eu e você. Não é, a situação não é eu, você e a outra pessoa que muitas vezes nem sabe que eu existo. Eu não sei quem é a outra pessoa, mas a minha situação aqui, o que eu tenho que acertar é você e eu. E é aqui. Ah, o meu filho fez alguma coisa errada? Peraí, é ele comigo. Eu não tenho que ir lá. Não, mas foi o amigo que fez ele fazer. Peraí, o amigo fez ele fazer e o bonito ali não tem nada a ver com a história? Então é marionete? E a Maria vai com as outras? A gente precisa começar a assumir as nossas responsabilidades, ainda quando estamos do outro lado da história. Do outro lado da história que eu falo é que vai respingar em nós, que nós não somos o autor da ação. Eu vou colocar aqui bem entre aspas, quando nós somos a vítima. Por que bem entre aspas? Porque nem sempre os casos são assim. Nem sempre a vítima é vítima. A vítima, às vezes, simplesmente, ela viu acontecer, ela não tomou partido. Quantas histórias a gente conhece desse jeito? Quantas histórias a gente conhece que a esposa sabe que o marido não só tem um amante, mas ele tem uma outra família e a esposa não toma decisão, não toma atitude nenhuma. Por quê? Aí dá para fazer uma outra live, na verdade dá para falar assim um dia inteiro. Por quê? Por conveniência, por muitas situações, por dependência financeira, dependência emocional, afetiva e por aí vai. Mas ela não toma atitude, mas ela sabe. E depois, quando acorda mesmo, sabe, tiver ali pronta para enforcar, aí ela fala assim, ai, mas eu sou vítima. Tô lá, né? E aí vamos supor que numa situação dessa chegasse nesse ponto, peraí, eu sou vítima, a outra é a vilã e o presente de Deus é o alecrim dourado. Tá na hora de começar, né? Todo mundo que eu falo é todo mundo nos diversos papéis que a gente assume na sociedade, assumirmos os nossos papéis. Sabe? É aquela história assim, quem sou eu na fila do pão? Não é quem é o outro na fila do pão. Quem sou eu na fila do pão? Eu tenho o meu papel de responsabilidade. E ainda que eu fale, nossa, caiu de paraquedas aqui no meu colo, peraí, mesmo em situações muito adversas, peraí. Caramba, não era para ser assim, mas é o outro que tem responsabilidade? Eu não sei qual é o meu papel? Eu não sei qual é a minha. O que é que eu tenho que fazer? Tem algo de errado aí, né? Quando eu acho que todo mundo é errado e o meu filho é o certo, coitadinho. Não, ele só fez porque os amigos influenciaram. Não, meu marido é certo. Ele só fez porque os amigos influenciaram. Não. Foram os amigos que colocaram essa mulher nua na cama aqui com meu marido. Meu marido não ele nem queria, gente. Ele não queria. Foram aqueles demônios daqueles amigos que colocaram essa mulher nua aqui. Meu marido jamais ia fazer um negócio desse. O que é certo, né? Pode estar tudo errado. Você falar, meu Deus,
Que balaio de gato é esse? Não importa qual seja a situação, mas a gente tem que reconhecer o que é cada uma das partes, qual é o papel de cada uma das pessoas. A gente não pode passar a mão na cabeça, mesmo que seja o nosso filho, o nosso marido, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa irmã. A gente pode até, né, falar, ai, caracas, mas a gente sabe que se você tem um marido e o seu marido está com outra, é porque ele quis. Não é porque, sabe, desceu um alienígena ali e falou para ele, ô querido, vai. Não é, gente. Não é. Então vamos parar de tapar o sol com a peneira e assumir as responsabilidades. Mesmo que, sabe, aquilo vai doer, vai te matar. Mas a gente tem que, sabe, ser justo. Precisamos ser justos. Cada um tem o seu papel. Então, eu não concordo, em hipótese nenhuma, com esse negócio de, como foi a pergunta aqui, né? Eu não concordo, em hipótese nenhuma, como foi a pergunta, homem casado não pode ter amizade com homem solteiro? Você concorda ou discorda disso? Obviamente que eu discordo disso. A gente pode até levar o burro na beira do lago, mas a gente não pode obrigá-lo a beber água. Pensa nisso. Pense muito nisso. Então, eu acho que é por aí. Beijos para vocês. E presta atenção. As nossas ações são nossa responsabilidade. Nunca é do outro. A não ser que você tenha sido obrigado a fazer algo. E esse obrigado é aquele com uma arma na cabeça, com algo nesta linha. Porque se você tiver opção de escolha, opção de abrir a porta e sair correndo, opção de virar as costas e nunca mais voltar a falar com esse amigo, opção de perder muito dinheiro, um contrato milionário, de não importa. Se você tinha opção lógica de tomar uma decisão diferente, ter um resultado diferente daquele que você produziu e você não fez porque você escolheu o outro lado, você tem que assumir a responsabilidade desses atos. Simples assim. Não fiz diferente. Não fiz diferente porque não quis. Então, o resultado é seu. A responsabilidade é sua. E se tiver que usar a palavra culpa ou o conceito culpa, ele também é seu. Certo? Beijo para vocês.